1 até ao versículo 7. Não vou falar muito hoje, amém? Espero ninguém ter se sentido ferido, magoado. Estamos lá? Boa. Ok? Quem não tem Bíblia pode acompanhar na tela. Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, quase a este tempo, haverá uma medida de farinha por um ciclo e 2 medidas de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Vamos a seguir. Porém, um senhor em cuja mão o rei se encostava, no caso era o capitão do rei, respondeu ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia fazer isso? E ele disse: eis que o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Que sentença! E 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui até morrermos? Se dissermos: entremos na cidade, há fome na cidade e morreremos aí. E se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos nós, pois, agora e passemos para o arraial dos sírios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. Que decisão! E levantaram-se ao crepúsculo, no caso ao amanhecer ou ao anoitecer, para irem ao arraial dos sírios. E chegando à entrada do arraial dos sírios, eis que não havia ali ninguém. Porque, retenha bem esse versículo 6 e 7, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios ruído de carros e ruído de cavalos, como ruído de um grande exército. De maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. 7 e último. Por isso levantaram e fugiram no crepúsculo e deixaram as suas tendas e os seus cavalos, os seus jumentos e o arraial como estava, e fugiram para salvarem a sua vida. Senhor nosso Deus, queremos ouvir a tua voz. Eis aqui apenas como um instrumento. Fala com teu povo. Continuamos no profético e a fé. Ministra aos nossos corações, glorificando o teu nome, Pai, no nome de Jesus. Amém. Tem vontade de sentar? Ok, como já dissemos, no domingo passado nós não tivemos o culto aqui, culto local. Continuamos no profético e a fé. Hoje é a série número 5. Bem rapidinho, na série número 4, que nós falamos o propósito determinado por Deus, levamos os irmãos a entender que existe um propósito global, local, pessoal das nossas vidas. E, de fato, ninguém pode impedir o propósito de Deus quando ela é até mesmo global. Temos exemplo que eu não mencionei de Moisés. Faraó não pôde impedir o nascimento de Moisés, porque havia decretado todos os israelitas, todas as mulheres hebreias, que nascessem um macho, deveriam matar o macho, mas se nascesse uma menina, deveria ser deixada em vida. Mas ali é que para Deus tem que nascer quem é? O Moisés como libertador. Como é um projeto global, Faraó não vai conseguir impedir. Amém? Então Moisés vai ter que nascer, vai ter que ser criado 3 meses depois. Deus vai levar Moisés a ser criado na casa do seu próprio adversário. Quem quis lhe matar está a criar o seu próprio inimigo. Então é a mesma coisa quando você olha para Herodes querendo matar Jesus. Não pode matar Jesus como bebê, porque Jesus não veio para morrer como bebê. Ele veio para morrer aonde? Na cruz de Calvário. Deus vai fazer com que José pegue a Maria, o filho, e fugir aonde? Para o Egito. Então eu sou um projeto global. Você é. Então ninguém pode impedir. O teu casamento é. Porque do teu casamento vem o presidente desta nação. Do teu casamento virá ministro, ministra. Então esse projeto ninguém, absolutamente ninguém, poderá e pode impedir. Nós falamos em Deus, as coisas fazem que acontecem. Existem coisas em Deus, eu não preciso orar, ela vai acontecer.
Você não ora para chover, é que essa é a estação de chuva, vai chover. Você não precisa orar para amanhecer, vai ter que amanhecer, porque é cíclico. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, inverno e verão, dia e noite. Então não precisa orar para que seja noite, é que quando chegar a hora vai ser noite. Há coisas na vida que eu não preciso, eu dispenso oração, porque ela vai ter que acontecer, porque Deus é quem estabeleceu. Amém? Então, enquanto não chegar a morte, é que eu vou fechar os olhos, vou dormir e eu vou acordar no dia seguinte. Estamos em sintonia? Ok, resumo isso, paro por aqui. Vamos entrar no dia de hoje. Hoje, eu quero falar com os irmãos sobre os dois lados da vida. Os dois lados da vida. A vida tem esses dois lados. Esta vida que nós carregamos, ele comporta esses dois lados. Se você olhar mesmo até para si, você vai ver que você tem dois lados. Tens o lado esquerdo e tens o lado direito. Tens a parte frontal e tens a parte traseira, não é? São os dois lados que nós temos nesta vida, nesta caminhada. Você e eu, nós não somos omnipresentes, não é? Que quer dizer que não podemos estar do mesmo lado ao mesmo tempo. Mas o nosso Deus, ele é omnipresente. Ele está em todos os lados ao mesmo tempo. Quando olhamos para Jesus Cristo na sua caminhada aqui na terra, com os seus discípulos, tinha um momento que Jesus dizia aos discípulos: passemos do outro lado. Passemos da outra banda. A mídia pode colocar ali Mateus 8, a partir do versículo 18. Mateus 8, versículo 18. Você vai ver Jesus a dizer: passemos na outra margem, passemos do outro lado, passemos na outra banda. Mateus 8, 18, depois pode ir para 28. E Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passassem aonde? Para o outro lado. Quer dizer que existe um outro lado. Pode ir para o versículo 28 também. Existe também na vida o outro lado. 28. Ok. E tendo Jesus chegado aonde? Ao outro lado, a província dos Gerasenos, saíram-lhe ao encontro 12 endemoniados, vindo dos sepulcros, tão ferozes que eram, que ninguém podia passar por aquele caminho. Quer dizer que existe sempre um lado, um outro lado da nossa vida. Só que eu não sei o que me espera do outro lado. Estamos em sintonia? Nem sempre nós temos noção do que nos aguarda do outro lado. Hoje é dia 11 de dezembro. Janeiro, dia 1, 2023, é outro lado. Nós estamos do lado de cá, 2023, é o outro lado de lá. A nossa expectativa, oração, fé a Deus, é que o Senhor nos possa ajudar a chegarmos do outro lado. Amém? Você consiga passar do outro lado. E tem aqueles que tombam pelo caminho, porque chegou o seu dia, ele não consegue passar para o outro lado. Estamos em sintonia. Agora, olhando para esse texto, quando nós encontramos esse texto, nós encontramos dois lados nesse texto. E são os lados da vida, se olharmos para esse episódio. O primeiro lado é o lado da Samaria. Samaria está fechado, cercado com murro e portão. Eles estão de um lado e do outro lado da Samaria está o acampamento ou o arraial dos seus inimigos, os sírios. Estão em diferentes lados e no meio deles há 4 leprosos. Como os leprosos não poderiam ficar na cidade, tinham que estar isolados, eles estavam fora da cidade. Hoje não quero falar sobre os leprosos, porque vamos falar no próximo domingo. Então, tem aqui dois lados. Há um lado em que estão lá os samaritanos, fechados, com medo, tímidos, a morrer de fome. E ao outro lado estão lá o exército sírio, muito bem à vontade. Então, o que nós vamos perceber olhando para esse texto? Primeiro, é de que
Dentro da Samaria, que é um lado, eles estão com fome. Samaria está cercado, é murro, tem o portão, eles não podem sair e quem está fora não pode entrar, não podem abrir a porta, senão são tomados de assalto pela tropa síria. Então eles se fecham. Como não havia nem saída nem entrada, então nós vimos fome a ponto de duas mulheres decidirem que Shiquila comer os filhos. Então, num lado, que é o lado da Samaria, há fome, e fome extrema, é crise, não é? Mas quando olhamos do outro lado, onde estão os sírios, o exército, lá onde está o exército e o sírio, lá no seu arraial, a fartura de comida. Lá no arraial do Sírio, nós vemos a riqueza, a ouro, nós vemos lá a prata, eles têm a roupa, eles têm cavalos, eles têm jumentos. Já no lado de Samaria, eles não têm absolutamente nada. Os irmãos estão me acompanhando? Amém? Ok. Quando nós olhamos para o lado de Samaria, na Samaria nós conseguimos ver de que há um exército, mas é um exército totalmente debilitado. Debilitado por quê? Por causa da fome. Até mesmo cavalos que eles tinham eram apenas 4 cavalos. Quer dizer que tem lá o exército, mas é um exército totalmente fragilizado, porque a situação apertou de uma forma tão crítica, ao passo que lá no arraial do Sírio nós vamos encontrar um exército bem equipado, bem estruturado, um exército pronto, disponível para capturar a Samaria, para derrubar toda a Samaria. Aleluia! Então, esses são os lados que nós estamos a olhar para esse texto. Ainda dentro de olhando para o lado do texto, quando nós olhamos para a cidade de Samaria, nós encontramos de que do lado de Samaria, eles têm um profeta. E este profeta chama-se que Eliseu. O lado de Samaria, apesar do que eles estão a viver, eles têm um Deus. Alguém está me acompanhando? Estamos a subir. Samaria, apesar das dificuldades, dos problemas, da crise, da fome, eles têm um profeta, Eliseu. Eles têm um Deus. Já os sírios, lá no seu acampamento, no arraial, eles não têm nem profeta e eles não têm nem Deus. A única coisa que eles têm é armamento. Os sírios, eles têm força, têm armamento, mas o samaritano, nenhuma coisa, nem outra. Deixa eu trazer a pergunta retórica. O lado em que você está, o que é que tens? Do lado em que você se encontra, o que é que você tem? Você está com quem? Então, quando nós analisarmos este episódio todo, nós vamos encontrar Samaria com uma tremenda desvantagem face a quem? Aos sírios. É uma tremenda desvantagem. E sabe qual é a saída? É rendição. A saída para a Samaria é se render às mãos dos seus inimigos. Por isso é que nós vemos, a partir do versículo 3, pode voltar no 2 de Reis, a partir do versículo 3, nós vemos os 4 leprosos a dizerem: olha, estamos aqui e vamos falar sobre formas de morrer nos outros dias, talvez vai ser já próximo ano. Eles disseram: estamos aqui, estamos doentes. Se resolvermos entrar para a cidade, nós vamos morrer, porque há fome. E se decidirmos ir no acampamento dos sírios, também corremos risco de morrer. Mas o que vamos fazer? Então vamos só no acampamento dos sírios. Se nos deixarem viver, vamos viver. Se ele nos matar, na verdade a lepra já estava mesmo para nos matar. Então eles só vão antecipar a nossa morte. Estamos a perceber? Então, o que os 4 leprosos resolvem fazer? Eles tomam uma iniciativa de dizer: vamos nos render aos sírios. Se eles nos deixarem vivermos,
pelo menos vão nos dar comida, vamos viver, vamos nos render. Se eles não nos deixarem viver, eles vão nos matar. Então, a única saída que o rei de Samaria tinha, a única saída que os samaritanos tinham é uma rendição, é se entregarem nas mãos dos inimigos. Só que eles não podem se entregar nas mãos do inimigo, porque Samaria tem algo extremamente importante que os sírios não têm. Eles têm arma, têm todos os recursos, têm riquezas, têm tropa, têm cavalos, têm carros, têm jumentas, têm camelos. Nós, os samaritanos, não temos absolutamente nada disso. Não temos comida. E só nos restou 4 cavalos bem magro, magrelha mesmo. Não temos nem comida, não temos absolutamente nada. Mas o que nos faz não nos rendermos ao nosso inimigo é algo que nós carregamos. Nós temos uma coisa que os nossos inimigos não têm. Nós carregamos algo que os sírios não têm. Sabe o que Samaria tem? Samaria tem a palavra de Deus. Samaria tem a palavra do Senhor. E os sírios não têm a palavra do Senhor. Onde é que eles têm a palavra? Logo a partir do versículo 1, o profeta Eliseu está dizendo ao rei: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: daqui a 24 horas a situação social, econômica desta cidade de Samaria, ela vai se reverter. Eu quero dar garantia a alguém. Meu amado, você pode não ter dinheiro, você pode não ter carro, você pode não ter dinheiro para pagar a renda, mas eu estou a te dizer, você precisa ter a palavra. Quando você tem a palavra, ainda que os feiticeiros estão a apertar, ainda que os bruxos estão a apertar, ainda que tenham dito que não vai casar, não vai gerar filho, não vai além, ainda que tenham dito vai ser franguite, pinchute, peixite, tudo tete, mas eu quero te dizer, o que você precisa é a palavra. O que te dá vantagem face ao diabo Satanás, o que me dá vantagem face aos meus adversários é a palavra de Deus. É a palavra, o que Deus disse. O que Deus disse a meu respeito? O que Deus disse a respeito de Angola? O que Deus disse a respeito dos teus filhos? O que Deus disse a respeito do teu casamento? O que Deus disse a respeito do teu marido? O que Deus disse a respeito das tuas finanças? Isso me dá vantagem. Eu não estou a ver mais a arma do inimigo, eu não estou a ver mais a fome, mas eu estou seguro na palavra. Tudo que me mantém em pé, tudo que me dá garantia, tudo que me sustenta, me dá sustentabilidade é a palavra. Por isso você precisa ter o que? A palavra. Sabe o que é a palavra? Lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos. Eu tenho a palavra. Pode lutar contra mim, pode combater contra mim, pode se opor, pode decretar, mas eu tenho a palavra. Eu preciso saber a palavra. O que Deus diz a meu respeito? O inimigo está a mandar boca, o inimigo está a mostrar que pode, que tem. Tudo bem, eu não tenho nada, eu não estou a ver saída, mas a minha saída é que a palavra. Alguém tem a palavra? Para você ter a palavra, você precisa conhecer a palavra. E quem tem estado conosco no estudo bíblico, ainda falamos em Oséias 6:3. Como é que nós falamos? Conheçamos e prossigamos em conhecer. Eu preciso ter a palavra. A palavra é a garantia. Quando ele diz que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, é a garantia. Quando eu passar no vale da sombra da morte, ainda que eu passar, não temerei mal algum. Estou a ver a situação está me apertar, mas a palavra está a me dizer, ainda que eu passar no vale da sombra da morte, não temerei mal algum. A palavra está a me dizer, não morrerei, viverei e testemunharei
ver os feitos de Deus. Ainda que queiram me matar, ainda que queiram me destruir, eu não estou a ver, eu não sei lutar, eu estou cansado. A palavra é a palavra. Do outro lado eles têm tudo e podem fazer, mas do meu lado eu só tenho a palavra. O que Síria, ou melhor, o que Samaria tinha é a palavra. Ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor dos exércitos. Amanhã, mais ou menos a esta hora, haverá uma medida de boa farinha para a Samaria. Amanhã as coisas vão melhorar. Amanhã as coisas vão mudar. Amanhã será melhor do que hoje. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhã. Não viverei o resto da vida chorando. Não viverei o resto da vida mendigando. Não viverei o resto da vida acabando o arroz. Vão vir aqueles que vão acabar todo o saco de arroz. Palavra. Palavra. Agora, deixa-nos falar sobre o barulho que eu prometi e vou terminar. Permitam-me. Deixa eu falar um pouco sobre o barulho. Entenda uma coisa. Irmão Melinho, velho. Irmãos muçulmanos aí. Ok, podem subir para os irmãos entenderem. Não, acho que deixe menino aqui. Ok, irmão Melinho aqui. Ok. Esses dois irmãos entendam que eles estão de lados diferentes. Esses dois irmãos não estão do mesmo lado. Vamos supor que ele é sírio, está no acampamento, no arraial dos sírios, e o irmão Manuel Elamba, ele é samaritano, está lá cercado, está fechado. Ele está de lados opostos. Aleluia. Num lado, nessa coisa de lado oposto, num lado, que neste lado de Samaria ouvem a palavra de Deus. Aqui o povo de Samaria ouve o quê? A palavra de Deus. Mas quem está do lado do arraial dos sírios não ouve a palavra de Deus. Pelo fato de estarmos em diferentes lados, nós não vamos ouvir a mesma coisa. Este está a ouvir a palavra de Deus. Assim diz o Senhor dos exércitos. Amanhã, mais ou menos a essa hora, haverá uma boa medida de farinha, abundância de recursos, abundância de alimento. Esta palavra é o que o rei de Samaria ouviu. Esta palavra é o que os anciãos de Samaria ouviram. E esta palavra que o rei ouve, quando o rei ouve a palavra de Deus, quer dizer que Samaria toda ouviu a palavra, porque o rei é porta-voz, tem que comunicar à nação, à cidade, o pensamento, o desejo de Deus, que amanhã as coisas vão fazer que vão melhorar. Só que aqui Samaria ouviu mudança, mas sírios no acampamento, eles não ouvem o que o Senhor falou com a Samaria. Os sírios também estão a ouvir. Só que o que os sírios estão a ouvir dois tipos de ruído. Ruído de carro, ruído de cavalo, que isso dá igual a ruído de um grande exército. Para os de lados diferentes, tem que entender de que enquanto eu aqui ouço a palavra, me agarro na palavra, o meu adversário, não onde ele está ouvindo também outra coisa. O que ele ouve é ruído. Sabe por quê? Porque a palavra que o Senhor disse aqui nesse lado é que vai produzir ruído, vai produzir barulho neste lado. Porque ele disse que as coisas vão mudar na minha vida. Para as coisas mudar na minha
minha vida. Quem está me impedindo de avançar é Ele. Quem está impedindo a comida entrar em Samaria é Ele. Quem está impedindo a troca comercial são Ele. Então Ele tem que sair do caminho. Para Ele sair do caminho, o Senhor não vai usar o samaritano para combater. Porque eles já estão fragilizados. A única coisa que Deus vai fazer é trazer aqui uma coisa diferente. Ele vai ter que ouvir ruído de carro, ruído de cavalo, ruído de um grande exército. E ele vai entender que o rei de Samaria alugou contra ele, os reis do Egito alugou contra ele, os reis dos Eteus. E quando ele ouça esse barulho, sabe o que ele faz? Ele arruma e... Eu estou a dizer que quando Deus te dá a palavra, quando você ouve a palavra, do outro lado, o teu inimigo, ele não ouve essa palavra. O teu inimigo começa a ouvir barulho, o teu adversário começa a ouvir ruído, porque toda a palavra de Deus vai produzir barulho, toda a palavra de Deus vai ter que produzir efeito, e para tal ela terá que produzir que? Ruído! O que Deus diz em Samaria, para Samaria, vai se tornar barulho e ruído para os sírios. Repito, o que Deus disse em Samaria, por intermédio do profeta Eliseu, para a cidade de Samaria, vai se tornar barulho e ruído para os sírios. Você não entendeu? Para os sírios. Para os sírios. Em Samaria, Deus fala. Ele fala para os samaritanos. Aqui Deus está dizendo: eu vou trazer comida. Mas no campo dos inimigos, Deus não fala. Deus está agindo. Deus está atuando. Deus está a operar. Eu quero te fazer entender. Sempre que você ouvir a palavra de Deus na tua vida, de que assim diz o Senhor, você tem que entender de que do outro lado da vida há movimento. Sempre que Deus declara a sua palavra, a palavra de Deus entra em movimento, a palavra de Deus entra em ação. Se você for comigo para Gênesis capítulo 1, logo do primeiro versículo até 4, está dizendo: no princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas, e disse Deus: haja luz. O que aconteceu? Houve luz, e depois Deus separou, e a luz ele chamou que? Dia, e treva chamou que? Noite. Era que dia? Primeiro dia. Entenda qual é o mistério que há neste versículo, nesse texto. É que Deus disse: haja luz. Quando Deus disse haja luz, quando você vai ver, é no primeiro dia. A pergunta é: mas para Deus criar luz, levou mesmo um dia? Não, levou um dia, tá, não? E Deus chamou a luz dia e as trevas noite, e foi à tarde, de manhã, no quê? O mistério está ali. Qual é o mistério? Deus disse que haja luz. Quando nós lemos o texto, nós pensamos, quando Deus disse haja luz, de repente apareceu a luz, pum! Não! Quando Deus disse haja luz, a palavra de Deus soltou-se. A palavra de Deus ficou suspensa. Esta palavra de que haja luz, ela começou a criar. É uma palavra que foi e ela começou a gerar luz. À medida que o tempo está a passar, paulatinamente, devagar, está a vir a luz, 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 está a vir a luz. De repente, veio luz no primeiro dia. Onde é que eu estou a te levar? Muitas vezes nós falamos: pastor, não estou a ver nada. O fato de você não estar a ver, o fato de você não estar a ouvir, não significa que não está acontecendo nada.
A palavra profética liberada, a palavra suspensa, ela está a criar, ela está em movimento. Aqui diz que amanhã, a essas horas, quando ele disse amanhã a essas horas, esta palavra entra em movimento, começa a gerar barulho, ruído, e a Bíblia está dizendo, ao anoitecer, os sírios disseram, mano, a nossa vida vale mais do que ouro, vale mais do que prata, vale mais do que comida. Tirosa, fugiram. Ao anoitecer, a palavra declarada entrou em movimento, começou a originar quê? Ruído. A palavra começou a causar barulho. Então você tem que entender de que nós não estamos a ouvir a mesma coisa, porque nós estamos de lados opostos. Aleluia! Estamos ouvindo, não ouvimos a mesma coisa. Sabe de uma coisa, o que acontece? Quando você está a orar e você diz, em nome de Jesus, eu repreendo espírito maligno, em nome de Jesus, eu quebro praga, eu quebro maldição na minha vida. Aqui neste lado que eu disse, em nome de Jesus, eu não vi nada, eu não senti nada, mas do outro lado lá, eles viram fogo, eles sentiram a chama, as correntes caíram. Agora, para se manifestar, o que eu declarei é apenas questão de tempo. Então você tem que entender, não porque você não está vendo, pastor, não está acontecendo. Quem disse que não está acontecendo? Primeiro eu aprendi isso com o pastor Jorge. Deus começa primeiro a criar, a trabalhar para o lado em que nós vamos, para depois ele vir para o lado em que nós estamos. Porque ele sabe que você está aí para lá. Ele não vai começar a trabalhar aqui, mas ele vai começar a trabalhar onde você está aí, para depois ele vir para onde você está. Moisés, quando estendeu a vara para abrir o mar, na tua e na minha mente pensamos que o mar começou a se abrir onde estava Moisés. Não era assim. O mar começou a se abrir do lado onde eles iam, e à medida que o tempo foi passar, o mar abriu-se até chegar aqui. Eles não estavam a ver nada, mas lá alguma coisa estava a acontecer. Eu estou dizendo para alguém, à medida que estamos aqui a declarar o profético da fé, você está a orar, você está a buscar a Deus, você não está vendo nada, mas alguma coisa está a acontecer. As correntes estão a ser quebradas, as cadeias estão a cair, o inimigo está a sentir a pancada espiritual. Alguma coisa está a acontecer. Agarre-se a palavra e acredite. I'm feeling okay now. Agora vamos sentir bem. Diabo mentiroso. Filhos. Diabo mentiroso. Escute. O que ouvimos e como ouvimos da parte de Deus é definido do lado em que nos encontramos. Entendeu isso? O que ouvimos e como ouvimos da parte de Deus é definido pelo lado na qual nós nos encontramos. Você está de que lado? O que você vai ouvir e a forma como você vai ouvir vai ser determinado pelo lado em que você está. Nós não estaremos a ouvir as mesmas coisas. Eu vou ouvir uma coisa diferente. Eles lá também vão ouvir uma outra coisa. Mano, coloca aí 2 de Reis, capítulo 19, versículo 1 a 7. Uau, esse texto é muito. Irmãos, obrigado. Depois voltamos a chamar. Termino já, graças a Deus. Está quase 10, então também termino com um barulho. 2 livro de Reis, aqui mesmo nós estamos, capítulo 19, versículo 1 a 7. Para nós entendermos como Deus gera barulho, ruídos e rumores. Estamos lá, ok. E aconteceu que, tendo Ezequias ouvido isto, tumulto, rasgou as suas vestes e se cobriu de saco e entrou na casa do Senhor. Então enviou a Eliaquim, o mordomo, e a Sebna, o escrivão, e os anciãos dos sacerdotes cobertos de sacos ao profeta Isaías, filho de Amós. E disseram-lhe: assim diz Ezequias, este dia é dia de angústia e vituperação e de blasfêmia, porque os filhos chegaram ao parto e não há força para dar-nos a luz. Já viste? Você está para nascer, para dar a luz. Isso é um provérbio, mas não há força para expulsar a criança. Continua, é problema. Bem pode ser que o Senhor teu Deus está a perguntar ao profeta Isaías: ouça todas as palavras de quê?
de Rabzaque, que é o aniversário. Espero que Deus ouça toda a palavra dos teus inimigos. A quem enviou o seu Senhor, o rei da Síria, serve a Síria, para afrontar o Deus vivo e para vituperá-lo com as palavras que o Senhor teu Deus tem ouvido. Faz, pois, oração pelo restante que subsiste. E os servos do rei Ezequias foram a Isaías. Isaías disse-lhes: assim direis ao vosso Senhor. Assim diz, é a palavra. Assim diz o Senhor: não temas as palavras que ouvistes, com as quais os servos do rei da Síria me blasfemaram. É o próprio Deus que está a falar. Ok, aqui. Eis que porei nele um espírito, e ele ouvirá um rumor, um ruído, um barulho, e voltará para a sua terra. A espada o farei cair na sua. O inimigo está a vir contra. Deus está a dizer: ouve a minha palavra. Eu vou criar barulho. Ele vai ouvir barulho. Por intermédio desse barulho, ele já não vai poder te atacar, porque eu vou enviar um espírito nele, e ele vai voltar para a sua casa, para a sua terra, e lá, a fio da espada, vai morrer. Nesta manhã eu declaro que o Senhor coloca um espírito de confusão contra os teus adversários. Sejam eles confundidos e eles venham retroceder em nome de Jesus. Assim acontece os dois lados da vida. Irmãos, neste lado, você pode ouvir: Deus vai te abençoar. Só que esse Deus vai te abençoar, eu é quem ouvi aqui no Cenáculo da Salvação. Mas lá em Malange, mas lá no Luís, mas lá na Europa, alguém ouviu outra coisa. Aqui eu ouvi: Deus vai te exaltar, Deus vai te abençoar. Lá no lugar onde eu trabalho, o meu chefe não ouviu: Deus vai te abençoar. O que ele ouviu: tens que promover o fulano, tens que promover o Antônio. Mas é a mesma palavra. Na hora que eu ouvi aqui que o Senhor vai te abençoar, ele lá está a ouvir: tens que promover o André. E você não se assusta quando chegar amanhã e ele está te dizendo: eis aqui então a papelada, já foste promovido. E você vai entender: me deram a palavra profética na igreja. É assim que as coisas funcionam do outro lado. Estamos em lados diferentes. Quando a palavra de Deus entra em movimento, entra em ação, eu vou ouvir uma coisa. Do outro lado, alguém também vai ouvir outra coisa. Eu estou a orar que agora alguém lá onde está começa a ouvir promoção, que começa a ouvir patente, que começa a ouvir sucesso. Alguém do outro lado que prendia a tua vida começa a ouvir rumores e ruídos em nome de Jesus. Tudo que tenho é a palavra. Você não pode contra quem tem a palavra. Você pode trazer a tua palavra, mas a última palavra é a palavra do Senhor. Não é palavra do pai, não é palavra da mãe, não é palavra de avô. Se avô me vendeu, se bisavô nos vendeu, se foram no feitiço, mas eu tenho a palavra do Senhor. E nesta palavra, enquanto eu estou a vir aqui, vou me